Diz assim o texto: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lemos até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos-te direção agora na pessoa do Teu Espírito, para que sejamos instruídos à luz da Tua Palavra, para que a edificação seja gerada no nosso coração e que saiamos daqui renovados, encorajados, fortalecidos e abençoados no poder da Tua Santa Palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Há uma grande diferença entre um relacionamento com a pessoa de Cristo no aspecto de tê-lo como Salvador e tê-lo como Senhor. Algumas pessoas não entendem a dimensão que isso produz na vida dela em todas as áreas. Pessoas não conseguem ter um relacionamento profundo com Cristo porque não entendem a grande diferença que existe entre um relacionamento com Cristo apenas tendo-o como Salvador e não também como Senhor. Quando entendemos isso, a nossa vida ela tende a ter uma guinada radical. Primeiro, porque não há nenhuma maneira de você se relacionar com Cristo se não for de uma maneira de submissão ao seu senhorio. É impossível. Quando ele tem uma conversa clara com os seus discípulos, e essa conversa está registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele fala sobre a necessidade de estarem ligados a Ele para que a vida flua e que a produção de frutos fosse contínua. Ele começa o capítulo dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E durante o discurso de Jesus, falando da importância de estarem ligados a Ele, submetidos a Ele, recebendo nele nutrição, alimento e vida, para que elas pudessem, como ramos e indivíduos, como somos, florescer e frutificar. Ele então, no verso de número 5, se não me falha a memória, ele diz: vós sois meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos mando. O relacionamento de totalidade para produzir a qualidade da vida cristã que todos nós devemos ter e almejamos alcançar, só é possível quando essa pergunta de Jesus é respondida de uma forma pessoal. Porque não sei se notaram, o texto diz, e ele começa assim, com uma pergunta de Jesus: por que vocês me chamam de Senhor, e não fazem o que eu mando? Tem um conflito acontecendo. Vocês declaram abertamente que eu sou o Senhor, vocês me declaram como alguém que mudou a vida de vocês, mas eu quero que vocês entendam de que o segredo da vida plena não é apenas alcançado no Calvário para perdão dos vossos pecados e para salvação da vossa alma, mas a qualidade da vida deve ser estabelecida sobre um relacionamento de senhorio com Cristo. Isso entra numa contramão cada vez mais presente da nossa inclinação humana, porque naturalmente nós temos uma dificuldade de nos submeter a qualquer pessoa. A submissão é uma luta constante. Às vezes entramos em conflitos dentro do trabalho, quando o nosso chefe, o qual aquele que nós devemos submissão a ele, pois estamos debaixo do senhorio dele, da autoridade dele no trabalho. Às vezes quando ele pede alguma coisa, ou quando ele manda fazer alguma coisa, nem todo mundo recebe e aceita de uma forma natural.
Você murmura, você reclama, você questiona, você espera ele virar as costas e faz careta. Você ora para Deus recolher a vida dele. Senhor, leve esse homem. Leve esse vaso, Pai. Leve esse moço, leve esse senhor. Porque o relacionamento de senhorio não é fácil. Por exemplo, os nossos próprios filhos. Dentro de casa, com os nossos próprios filhos, dentro da estrutura familiar na qual o Senhor estabelece o nosso lar, nós temos uma maneira de funcionar. E os nossos filhos, naturalmente, têm dificuldade de submeter-se aos nossos pais. A gente sabe muito bem de que uma criança, ela não responde de uma maneira submissiva, naturalmente, a um pai e uma mãe. Ela vai mostrar a sua natureza rebelde, independente, querendo fazer aquilo que ela bem pensa achar ser correto fazer. Quando o pai diz, não mexe naquilo, parece que é aí que ele vai e faz. Quando você manda fazer uma coisa, ele diz, por que eu tenho que fazer? Me explica por quê. Há uma natureza em cada um de nós que é rebelde. Nos rebelamos. A autoridade que é estabelecida sobre um conceito de harmonia para o bom funcionamento, não só da estrutura familiar, mas em todos os aspectos, é estabelecido pelo Senhor. Temos dificuldades de relacionamento com hierarquia, até mesmo dentro da igreja. Algumas pessoas, eu ouço reclamações, e eu espero que essa reclamação não se aplique à sua vida, mas pessoas que estão servindo, às vezes fazemos eventos aqui na igreja e até mesmo nos nossos cultos semanais, quando algumas pessoas que estão voluntariamente procurando ajudar e servir e orientar, diz assim, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Meu querido, não pode. Mas não é que não pode, deixa as pessoas reclamando e fala sozinho. Já tivemos problemas no estacionamento da igreja. Que tem uma pessoa lá, aqui no casarão e aqui no terreno ao lado, pessoas que buscam orientar você a parar de uma maneira mais adequada. A maioria das vezes que chega algum comentário aos meus ouvidos, sempre é de pessoas que rebelam-se contra a instrução que é dada, com vias de produzir um convívio melhor para outra pessoa poder parar melhor também. E não só você parar onde você acha que deve parar, e vou parar de atravessado, se eu quiser eu paro na porta. As pessoas têm dificuldade de se submeter a uma ordem. É natural. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mal sabemos é que, de uma maneira ou de outra, há uma força que impera sobre as nossas vidas, que subjuga os nossos desejos e as nossas vontades, e fazemos aquilo que não que queremos, mas somos escravos e debaixo do senhorio, não das nossas próprias vontades, mas da nossa própria carne. Sujeitos ao pecado, sujeitos ao mundo, que domina e oprime. Quando Jesus manifesta o seu plano de redenção no Calvário, Ele quer que nós tenhamos, através desse relacionamento, agora um sentimento de submissão voluntária. Porque Jesus não quer nenhum tipo de submissão que não seja voluntária. Aquela na qual eu me coloco debaixo do senhorio de Cristo. Essa era a crise que estava acontecendo aqui com os seus discípulos. Esse era o final do Sermão da Montanha e muitos queriam segui-lo, porque o costume da tradição daquela época, tanto é que Jesus, ele é reconhecido assim, como um rabino, como um mestre, o qual as pessoas querem seguir, querem obedecer às suas orientações, mas muitos não entendiam que esse relacionamento precisava aprofundar-se com raízes de senhorio. Senhorio. Por que é importante? Bem, primeiro, Jesus sempre foi muito prático naquilo que ele ensinou. Se há alguém que é um mestre, e sempre o foi, em ensinar princípios de uma maneira pragmática e de fácil entendimento, é o Senhor Jesus. Ele o fez através de parábolas, ele usava ilustrações, ele usava argumentos que eram fáceis para assimilação para qualquer tipo de auditório que o estivesse ouvindo. Um número de pessoas, ele se identificava, se pescadores estavam ouvindo, ele arrumava uma forma de encontrar princípios do reino, sendo colocados de uma maneira de fácil compreensão na linguagem de um pescador. Se um grupo de agricultores estivesse o ouvindo, ele falava de uma maneira tal que qualquer agricultor entenderia princípios do reino ligados
àquilo que ele estava falando. Jesus sempre foi um mestre em ensinar princípios do reino de uma forma muito simples e transparente. E nos versículos que nós temos aqui hoje à noite, diante de nós, do 46 ao 49, Jesus fala de uma forma sucinta, mas muito clara e transparente, sobre princípios que norteiam e sustentam a vida de toda e qualquer pessoa. Quando ele confronta o princípio do senhorio, ele coloca-os agora diante da parede, dizendo: muito bem, vocês estão dizendo que eu sou Senhor, vocês me chamam assim. Olha que coisa interessante, vocês me chamam assim, só que vocês não entenderam como é que a coisa funciona. Vocês estão achando que eu sou Senhor simplesmente porque eu curo, simplesmente porque eu liberto, simplesmente porque eu mudo histórias, simplesmente porque eu realizo milagres. Não, não, não. O senhorio está estabelecido sobre um princípio básico. Eu mando, vocês obedecem. Jesus trabalha de uma maneira muito transparente. Diz: deixa eu explicar para vocês como é que funciona o princípio de alguém estar como senhor de alguém. Funciona da seguinte maneira: eu mando, vocês obedecem. É mais ou menos dentro da cultura popular se nós estivéssemos usando a seguinte expressão: aqui nesse lugar só tem um cacique, o resto é índio. Já ouviram essa expressão ou não? Só tem um que manda, o resto obedece. Então Jesus diz: muito bem, vocês não são obrigados a obedecer. Ninguém aqui vai ser confrontado e ser colocado diante de uma situação onde ele se sinta forçado a obedecer, porque nenhum tipo de obediência forçada agrada o coração de Deus. Se não agrada o nosso coração como pais, quando os nossos filhos fazem as coisas, quando nós os mandamos fazer e eles fazem de forma birrenta: vai arrumar seu quarto, sai arranhando. Não dá vontade de matar, gente? Dá. Eu sei que dá. Isso não agrada o coração da gente. O que agrada o coração de um pai é quando você dá uma orientação, uma instrução ao seu filho, e ele o faz de forma feliz, agradável, voluntariosa. Apesar de que eu sei, é difícil você pedir para qualquer criança normal na face da terra, pedir para ela arrumar o quarto e ela ir cantando louvores. Ai, que coisa linda, estou tão feliz, vou arrumar o meu quarto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é difícil, mas o que Deus espera de nós é uma obediência espontânea, natural. Eu faço não porque eu serei punido por isso, e esse é o problema da maioria do relacionamento de pessoas que têm com Cristo. Nós o obedecemos por medo, não por amor. A maioria obedece aquilo que Jesus manda com medo dos resultados negativos que obterão em não obedecer. Verdade ou mentira? É verdade. Ah, eu vou obedecer porque se eu não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Não. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera que tenhamos com Ele. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de obediência em amor. Nós o fazemos porque o fazemos de uma maneira amorosa. Eu faço o que Ele orienta, eu faço o que Ele manda porque eu o amo. Não porque eu temo as consequências de uma desobediência, por mais que elas existam. Porque a bênção é fruto direto de uma atitude de obediência. Portanto, trabalhando dentro desse aspecto é que Jesus volta os olhos para o versículo de número 47. É aqui que eu quero partir hoje à noite, dentro do tempo que temos. E eu quero te ajudar a entender quais serão os benefícios sobre a sua vida se você hoje à noite estabelecer Jesus como não só Senhor, mas não só Salvador, mas Senhor da sua vida. Se você estabelecer que a partir de hoje à noite você vai sair daqui, não apenas para ter uma garantia de vida eterna, não apenas pelo fato de você ter os seus pecados perdoados, do seu nome estar escrito no livro da vida, mas que você vai sair daqui agora para viver segundo a vontade do Senhor para a sua vida. Eu tenho certeza, haverá um divisor de águas para você a partir de hoje à noite. Na sua família, na sua vida como um todo, um novo horizonte vai começar a ser desenhado diante dos teus olhos, porque todo aquele que se submete ao senhorio de Cristo se torna alvo do seu favor e da sua misericórdia. Você pode dizer amém para isso? É por isso então que no verso de número 47, Jesus começa dizendo: todo aquele, todo, que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. E eu quero usar esses três verbos que Jesus conjuga no início desse versículo. Ele diz vir,
ouvir e praticar. 3 verbos: vir, ouvir e praticar. A maioria de nós conjuga o primeiro verbo de uma maneira muito natural. Somos atraídos pela bondade de Deus. Aliás, ir até Jesus não é difícil. Principalmente quando as lutas chegam, nós vamos facilmente aos pés do Senhor. Quando um problema surge, quando está uma dificuldade em casa, quando uma crise chega, quando a enfermidade bate à nossa porta, não precisamos ser forçados a buscar uma fonte de socorro. Vamos facilmente aos pés do Senhor Jesus. Somos atraídos pela sua graça, pela sua bondade, sabedores de que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Há uma expressão popular que diz por aí, ela é totalmente falsa, não acredite nela, que se alguém não vem pelo amor, virá pela dor. Então é melhor você vir pelo amor, porque senão você virá pela dor. É como se Deus usasse as situações da vida para te atrair. Deus não vai te atrair porque você está sofrendo. Nós procuramos a Deus no sofrimento porque sabemos que todas as outras fontes, as quais tentamos encontrar resposta, falharam. É fácil conjugar o primeiro verbo. É fácil vir à igreja. Nós temos esse hábito, por certa forma até mesmo de tradição religiosa. Se não íamos aqui, se não estivéssemos aqui, quem sabe você estivesse numa outra prática, nós procuramos ir até Cristo. Jesus começa a dizer que o relacionamento começa dessa maneira, e esse primeiro verbo, há de convir comigo, ele é fácil de se conjugar. Ir até Jesus é a coisa mais fácil e prazerosa de se fazer. É bom estar na presença de Deus. É bom estar na presença do Senhor Jesus. É muito bom quando nós estamos na presença dEle, porque na presença dEle há refrigério para a nossa alma. Na presença dEle há uma situação que começa a acontecer dentro de nós que não encontramos em nenhum outro lugar. Nós vamos até Jesus. Depois de estar na presença de Jesus, alguns conjugam facilmente também o segundo verbo, ouvem. Ouvem. Você está ouvindo hoje à noite? Tem pessoas nos ouvindo do outro lado dessa câmera, na sua casa, através dos meios de comunicação que nós procuramos prover para facilitar com que pessoas que não conseguem chegar à igreja, ou alguns estão viajando. Eu sei de que pessoas que estão em férias, não, pastor, não estou no culto fisicamente, mas eu estou virtualmente. Eu estou acompanhando pela internet, eu ligo no Facebook, agora nós estamos transmitindo pelo YouTube. Olha que bênção. YouTube, agora entra, você tem YouTube Live, você acompanha e depois já fica gravado no YouTube o culto, para você assistir, o que é muito legal. É ouvir as palavras do Senhor Jesus, ouvimos. E muitas pessoas conjugam esse verbo também com uma certa facilidade, ouvem. Você vem, você gosta de ouvir. Porque as palavras do Senhor trazem um certo afago para o nosso coração. As palavras do Senhor são espírito, elas são vida, elas regeneram e renovam a nossa alma. É bom ouvir, gostamos de ouvir. O problema é que a maioria das pessoas encontra dificuldade exatamente quando o terceiro verbo precisa ser conjugado. Não é só quando ele vem ou quando ele ouve, mas é quando o princípio do senhorio precisa ser cumprido ao conjugar o terceiro verbo, no qual o texto diz: você vem, você ouve as minhas palavras, mas você também precisa as praticar. Aqui é que é o nosso grande problema. É a nossa pedrinha no sapato. O nosso problema não é vir à presença de Jesus, nós sempre iremos. Principalmente porque reconhecemos quem Ele é. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é poderoso, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Nós vamos até a presença dEle, nós gostamos de ouvir a Sua palavra. Alguns até sabem versículos de cor. Alguns sabem citar versículos assim, de forma salteada. Sabem dizer até em não só uma versão, mas sabem dizer em 3, 4 versões diferentes. Mas o problema maior é quando nós temos que praticar. E a prática está ligada à obediência. E Jesus disse: olha, deixa eu explicar algo para vocês. Todo aquele que vem, que ouve, que pratica, eu vou mostrar para vocês como ele é semelhante.
Então eu aprendo algo aqui, há um resultado. Concorda comigo ou não? Se alguém vem, alguém ouve, alguém pratica, e Jesus diz, eu vou mostrar para vocês. Jesus está querendo dizer o seguinte, há um resultado, há uma consequência, seja ela positiva ou negativa. E é sobre a luz desse texto e sobre essa explanação tão maravilhosa que Jesus faz aos seus ouvintes, segundo a narrativa aqui de Lucas capítulo 6, que eu quero hoje fazê-lo entender, de que há resultados que talvez na sua vida tenham sido alcançados até aqui, pelo simples fato de você não fazer de Jesus Senhor da sua vida. Tem muita gente reclamando que a vida é injusta, de que os problemas são reais, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus coloca de uma forma muito clara, há resultados ao obedecer e ao desobedecer. Quando eu obedeço, eu tenho resultados. Quando eu desobedeço, eu também tenho resultados. Então Jesus diz, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante. Jesus gosta de fazer aquilo que nós chamamos de alegorias. Jesus usa figuras de linguagem para trazer e atrair a pessoa o mais próximo possível de algo que elas vão conseguir assimilar. E Jesus diz, eu vou mostrar o que é semelhante. E algumas coisas no reino espiritual que nos são reveladas através de coisas naturais. Jesus faz isso várias vezes. Jesus usa inúmeras referências de situações visíveis para que possamos compreender as invisíveis. Ele faz isso direto. E agora ele vai usar o mesmo princípio, eu espero que você esteja acompanhando meu raciocínio, porque hoje eu não estou servindo purê de batata, eu estou servindo feijoada. E para servir feijoada, você tem que prestar atenção. Porque se você veio aqui achando que eu ia dizer, Deus vai te salvar, receba! Não vai ter hoje. Hoje eu preciso que você preste muita atenção, porque o caldo de feijão é grosso. E aí você vai precisar comer devagar, mas com muita atenção, porque senão você vai sair daqui dizendo, foi uma benção, eu não entendi nada. Mas foi uma bênção. Eu quero que você entenda o que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos. Ele está pegando questões visíveis, que eu consigo entender, e ele traça um paralelo com situações do mundo espiritual, que da mesma forma como aquilo foi gerado no mundo físico, se obedecidas as mesmas leis, serão geradas no reino espiritual. Quem está me entendendo diz assim, eu estou entendendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, da mesma forma como essas regras foram seguidas para que se obtivesse esse resultado, no reino espiritual é a mesma coisa. Se você seguir estas regras, o resultado também será verdadeiro. É por isso que ele diz, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante. Ele diz, não é igual. Semelhança o que é? Parece. Concordam ou não? Não é semelhante, é parecido. Faz você pelo menos se lembrar. Às vezes você olha para uma pessoa, ela não é igual a ninguém, mas ela se parece, ela é semelhante. Há alguma semelhança, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de vestir, a maneira que penteia o cabelo, quanto barriga tem, quanto barriga não tem. E a pessoa é semelhante, é ou não é? Então Jesus diz assim, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. E ao contrário do que Jesus procura dizer, e às vezes nós entendemos de forma errada, Jesus não está falando agora sobre o aspecto da construção em si. Ele está falando sobre homens, porque Jesus tem interesse em pessoas. Jesus não tem interesse em coisas. Jesus tem interesse em pessoas. Jesus não está preocupado com o que você tem, Jesus está preocupado com o que você é, e naquilo que você tem todo o potencial para se tornar, se essa palavra produzir mudança na sua vida hoje à noite. Então é por isso que ele diz, eu quero mostrar para vocês a quem é semelhante. E ele começa o verso de número 48 dizendo, é semelhante a um homem. Diga comigo, um homem. Um homem. Nós podemos encontrar respostas ao olhar para pessoas e entender o porquê de muitas coisas, se o fizermos à luz da palavra de Deus. Jesus sempre vai usar pessoas, homem, ele usa a palavra do filho pródigo, ele usa a parábola da dracma perdida, ele usa a parábola da ovelha perdida, e sempre o sujeito principal quem é? Uma
pessoa. Não é o sentido de estar perdendo coisas, mas a lição está por detrás da pessoa. Muitas vezes a pessoa é a ovelha perdida, mas a questão não é o animal em si, é aquele que se dispõe a ir procurar aquele que está perdido. Jesus sempre coloca o foco do seu interesse em pessoas. É por isso que você precisa sair daqui hoje com o seu coração alegre, porque Jesus tem interesse em você. Jesus está interessado em você. Jesus não está interessado como é que você pode oferecer para Ele. Jesus está interessado em você. Ele olha para você, Ele se interessa em você. Então Ele diz, é semelhante a um homem. Que edificando uma casa, isso quer dizer o seguinte, havia um projeto. Concorda ou não? Normalmente as casas, e quem já teve a oportunidade de construir alguma coisa, seja uma casa, ou seja um barracão, ou seja qualquer coisa na sua vida, você sabe que tudo começa com o quê? Com um projeto. Sem um projeto você não consegue construir nada. Ninguém consegue chegar para edificar uma casa sem antes ser precedido de um tempo mergulhado num projeto. Mas o projeto também é fruto do quê? É fruto de um sonho. Você sonha, você projeta, você constrói. Certo ou errado? Você sonha, você projeta, você constrói. Então o que Jesus está dizendo? Havia um sonho aqui. Todos nós aqui temos sonhos. Todos nós aqui temos sonhos de ter uma vida boa. Temos uma vida abençoada, ter uma vida em família, ter uma vida cercada de favor e graça. Todo mundo aqui sonha em dar certo. Todo mundo aqui sonha em ser feliz. Todo mundo aqui sonha em alcançar altos voos. Isso é o que move o seu coração todos os dias. Isso é o que faz você levantar da cama. Isso é o que faz você trabalhar. Isso é o que faz você ir para a escola. Isso é o que faz você se esforçar, estudar, prestar concurso. Isso é o que faz você entrar na batalha para a vida, porque há um sonho que norteia o seu coração. E esse sonho gera projetos na sua vida. E esse homem tinha um sonho. Qual era o sonho da vida dele? Ter uma casa. Esse era o sonho dele. Ele sonhava em construir uma casa. E esse sonho gerou um projeto no seu coração. Tanto é que Jesus diz, é um homem que edificou uma casa, e ele talvez tenha buscado diversas formas de construir essa casa. Como nós aqui. Há tantas formas que nós podemos encontrar orientação para construir algo. Você tem a influência da família, você tem a influência dos amigos, você tem a influência da igreja, e tudo isso gera informação para construir alguma coisa. Como Jesus está usando a edificação como exemplo, e eu não quero sair do texto, a gente sabe que é muito comum hoje em dia, alguém que vai construir uma casa, ela se torna quase que adepta semanalmente da aquisição de revistas de construção. Casa e construção. Ela frequenta o Campinas Decor, porque ela quer ter ideias. Ela visualiza algo que ela gostaria de ter. Isso acontece na nossa vida. Nós olhamos para uma família e dizemos, um dia eu quero ter uma família igual fulano de tal. Quando eu casar, eu quero ter uma família. Quem teve esse prazer e pode dizer isso, como dos meus pais. Eu quero ter um casamento como os meus pais tiveram. Eu quero criar os filhos como os meus pais me criaram. Ou então você não tem, você diz, não, é ao contrário. Eu quero ter um casamento ao contrário do que meu pai viveu. Eu quero criar os filhos exatamente o oposto. O que eu estou dizendo aqui hoje à noite? Há referenciais. Há sonhos que te levam a querer construir alguma coisa. E Jesus está dizendo que esse homem, procurou edificar uma casa. E olha o que o texto diz. O texto diz que ele cavou. Não sei você, mas a parte que mais dá desânimo na vida de qualquer pessoa que está construindo é a parte do esforço para se construir as bases. E você vai ver aqui que Jesus, durante toda a sua explanação, ele não fala de decoração, ele não fala da cor da parede, ele não fala se o telhado tinha 3, 4 águas. Ele não fala se era um telhado mediterrâneo, se era telha de barro, se era telha de zinco. Porque tudo isso é detalhe. Sabe por quê? O que faz com que uma casa, com que uma vida seja uma vida abençoada é a sua estrutura. É a maneira como ele estabelece os seus alicerces. É por isso que Jesus diz, olha, o que eu quero que vocês entendam é de que o relacionamento de senhorio está ligado aos fundamentos da vida de uma pessoa. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, se você não entender de que o princípio do senhorio é a base da sua vida, tudo que você vier construir vai ruir. Quem está me entendendo?
Jesus está dizendo o seguinte: se você não entender isso, de que o meu relacionamento contigo precisa ser de senhorio, eu sou servo, vocês fazem o que eu vos mando, porque se vocês assim o fizerem, o resultado vai ser ideal. Jesus está dizendo: olha, esse homem que quis edificar a sua casa, ele cavou e abriu, e olha que coisa interessante que ele diz: profunda vala. Eu não sou um especialista no assunto, não sou engenheiro, eu não tenho nenhuma formação específica nessa área, mas eu convivi durante toda parte da minha vida, muito bem vivida até agora, graças a Deus por isso, com um homem que sempre esteve envolvido com construção, principalmente ligado à igreja. E se tem uma coisa que a gente sempre aprendeu a fazer e viver, é trabalhar com obra. A gente vê obra, a gente sabe como é que é a obra. E a gente aprendeu um princípio básico. Se você quiser que uma casa seja bem estruturada e que sustente mais do que uma laje, 2 andares, 3 andares, o segredo está na profundidade do alicerce. Se você quiser construir algo que é vulnerável a qualquer tipo de influência externa, seja por vento, seja por terremoto, seja por tornado, seja por qualquer que seja a ameaça da natureza, você vai ter vergonha. O que Jesus está dizendo, e olha o que o texto diz no verso número 48, e se puder deixar na tela, vai me ajudar bastante. Olha o que ele diz: é um homem que edificando uma casa, cavou, mas ele não cavou pouco. Ele abriu profunda vala. Olha o que Jesus está dizendo. O projeto no coração deste homem era para construir algo que, gente? Grande. Lembrem-se do princípio. Quanto mais curta a vala, menor a edificação. Quanto mais profunda a vala, mais forte e maior a edificação. Quem está me entendendo aqui? Se tiver algum engenheiro dizer que eu estou falando besteira, pode falar. Mas eu estudei para falar isso. Então nós vamos brigar. A verdade é que a profundidade, Jesus é especialista em construções. Mas Jesus é mais do que especialista em construção de qualquer tipo de alvenaria. Jesus é especialista em construção de vidas, de sonhos. E Ele está dizendo para as pessoas: vocês não estão entendendo. Para construir algo grande, você tem que cavar algo fundo. Quanto você vê do lado de fora, você tem de alicerce para baixo. Se você vê um prédio, e eu não sei quantos já tiveram oportunidade, isso hoje se tornou comum nos grandes centros. Você vê qualquer rua onde está sendo construída um prédio, você tiver a curiosidade, se não teve ainda, tenha, porque esse é um tipo de informação que vai te ajudar a entender até mesmo isso que Jesus está explicando. Você vai ver de que do nível da rua, meu irmão, eles cavaram um negócio que é um absurdo. E você passa em lugares e você vê aquele negócio fundo, 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 fundo. Eles descem metros e metros e metros para baixo do nível do solo. Por quê? Porque você entende que ali vai ser construído algo grande. Você nunca vai ver uma casa comum ao ser construída com a mesma profundidade que é usada para se levantar grandes prédios. Jesus está dizendo isso. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? E nós precisamos nos incluir nessa mesma ideia. É de que nós queremos sonhar grandes sonhos, mas nós queremos cavar vales ou coisas curtas. Jesus está dizendo: esse homem, ele abriu uma profunda vala. Jesus está dizendo: quanto mais eu quero crescer, mais seguro tem que ser o meu alicerce. E olha o que ele diz. Ele lança o alicerce sobre a rocha. Eu queria te fazer uma pergunta hoje à noite. Quais são os seus alicerces? Sobre o que está sustentada a sua vida? Sobre o que se estrutura a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos? Porque eu tenho total facilidade em afirmar como vai ser o seu futuro, e não venha me dizer que eu sou vidente, de que eu sou nenhum guru, mas há alguns princípios básicos que nós aprendemos nesse texto. Se você me disser a qualidade do seu alicerce, eu vou dizer para você qual vai ser o seu futuro e qual vai ser o tamanho do seu sonho. Jesus está dizendo que este homem, lembre-se daquilo que eu disse,
há uma semelhança. O senhorio de Cristo, ele está dizendo, é semelhante a este homem, que cavou uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Isso quer dizer de que ele cavou o suficiente até achar a rocha. Ele cavou o suficiente até ele encontrar um lugar seguro. Porque não adianta você cavar e achar que está bom. É importante você também saber de que naquela época não se usava concreto. Não se usava as brocas que se usam hoje para fazer as fundações e descem um tanto de ferro e você enche de concreto para dar a base. Hoje as pessoas não precisam encontrar rocha, mas a qualidade de uma edificação era estabelecida nessa ocasião e nesse tempo, quando alguém encontrasse uma rocha. Eu cavo até encontrar a vontade de Deus. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: se você quiser construir algo que seja firme, você vai cavar o que for necessário, até que encontre a vontade perfeita de Deus. Até que aquilo que você vai construir esteja estabelecido não sobre a sua vontade, mas sobre o senhorio de Cristo. Porque é Ele que prevalece. Olha que coisa interessante, porque Jesus traça o paralelo. O texto diz, olha, a casa foi construída e a vida começou a ser vivida. Porque qualquer vida, que por mais sonhada que ela tenha sido, ela não vai evitar os problemas. Ninguém que se casa-se para enfrentar crises. Ninguém que tem filhos, tem os filhos para enfrentar os problemas que as fases da vida trazem. Mas os problemas fazem parte da vida. E Jesus diz, esse homem que cavou profunda vala e lançou seu alicerce sobre a rocha, começou a viver a realidade da vida. Veio a enchente veio, as enchentes vêm, os problemas surgem. Arrojou-se o rio contra aquela casa. Mas olha que coisa interessante, aí Jesus começa então a trabalhar com o resultado. Ele diz, os problemas vieram, mas qual foi o segredo dessa casa? Ela estava bem construída. O texto diz que quando o vento veio, quando o rio subiu, quando as águas vieram contra aquela casa, ela não a pôde abalar. E Jesus responde, eu quero que você entenda muito bem isso, essas não são minhas palavras, essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz, por ter sido bem construída. Nós gostamos de ver os resultados, mas nós não gostamos de gastar o nosso tempo construindo as coisas bem. Relacionamentos que ruem facilmente foram mal construídos. Famílias que ruem facilmente, elas são mal construídas. Pessoas, e aliás o texto sagrado diz isso, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Jesus está dizendo, sabe qual é o problema? É que vocês gostam do resultado, mas vocês não estabelecem a vida de vocês sobre o meu senhorio. E o que vocês têm que entender é o seguinte, o que garante o resultado é o meu senhorio. Quem está me entendendo aqui? Quem garante o resultado é o meu senhorio. Você até pode, tanto é que ele usa um outro exemplo. Ele diz que teve um outro homem que edificou, tinha sonhos, muito possivelmente, como o homem do versículo 48. Ele trabalhou em cima de um projeto e ele edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. Porque nós hoje vivemos, é um livro que se você tiver acesso a ele, a última vez que eu procurei ele estava esgotado. Ele chama-se Geração Y. Geração Y é a geração dos dias de hoje. É a geração moderna, que gosta dos resultados rápidos. É a geração do micro-ondas. Nós queremos ter as grandes conquistas que os nossos antepassados tiveram, sem pagar o preço que eles pagaram. Nós queremos morar nas mesmas casas que eles construíram, mas nós não queremos passar pelas mesmas estradas que eles tiveram que atravessar. A geração Y é exatamente uma geração que retrata
a preocupação apenas com o resultado e não com o alicerce, sem saber de que são as lutas da vida que te preparam para viver e ser quem você foi chamado para ser. O texto diz que esse outro homem, ele constrói a casa também. Talvez a casa tivesse até mesmo o mesmo desenho arquitetônico. São os desenhos de ter uma família feliz, de ser bem casado, de ter um bom emprego, de morar numa boa casa, de viver uma vida longa. Esses são os projetos comuns de todos nós. Todos nós temos esses projetos. Quase todo homem sonha com as mesmas coisas. Divergem num aspecto ou em outro, em questões de profissão. Um quer ser aquilo, outro quer ser aquilo outro. Basta você perguntar a qualquer criança: o que é que você quer ser quando crescer? Antigamente, respondia-se sim, de bate pronto: bombeiro, jogador de futebol, polícia, médico. Hoje em dia, se você perguntar para uma criança, ela vai dizer: sei lá. Não se sabe. Mas as pessoas, quase que de uma forma comum, buscam os mesmos interesses. Todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço uma pessoa sequer que nasce e diz assim: o meu desejo na vida é ser infeliz. Eu nasci e eu busco isso incessantemente. Eu quero sofrer todos os dias da minha vida para a glória do Senhor. Não. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer construir um lar. Toda menina, pelo menos, sonha um dia em se casar. É normal, faz parte da natureza. O problema é que a gente fica muito preocupado com o resultado apenas, sem se esforçar para trabalhar com o alicerce. E o texto diz no verso de número 49, meu tempo já foi embora quase que todo, diz assim: um homem que ouve, e olha só a diferença onde está. O verso 49 diz que a diferença entre os dois não estava nos dois primeiros verbos. Lembram-se dos dois primeiros verbos? Vir, ouvir e praticar. O homem do versículo 49, ele conjugou muito bem os dois primeiros verbos. Ele veio, ele ouviu, mas ele falhou na terceira parte. Jesus disse: o que ouve e não, o que, gente? Não pratica. E ele usa agora uma outra figura de linguagem, ele diz: é semelhante a este homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E os problemas comuns a todos também vieram sobre a vida deste homem. Arrojou-se o rio contra ela, e olha o que aconteceu. Olha o que Jesus diz: logo desabou. Jesus trabalha de uma forma muito instantânea na produção do resultado da desobediência. Ele diz: logo desabou. O que Jesus está querendo dizer? Se eu não for Senhor, todos os seus sonhos, por mais lindos e maravilhosos que sejam, diante do primeiro problema, vão desabar. Quem nos sustenta em meio às nossas lutas são as nossas convicções e a nossa submissão à palavra de Deus. Jesus está dizendo: veio logo a desabar. E a maneira como o texto termina é uma das maneiras mais trágicas possíveis. Porque o texto diz que aconteceu, que foi grande a ruína daquela casa. Eu tenho visto muitas histórias semelhantes a esta acontecer. Muitas. Não são poucas. Eu tenho visto muitas ruínas acontecerem dentro de casa, em casamentos, em jovens, em moços e moças. E se você perguntar para mim se eles não quiseram dar certo, a resposta sempre será: sim, eles quiseram. Mas eles falharam em compreender aquilo que Jesus gasta um tempo específico e agora, quase que de uma maneira pré-meditada, se conclui no início do capítulo 7. Porque o capítulo 7, depois que Jesus ensina o princípio, ele diz: tendo Jesus concluído estas palavras, porque eu quero que você entenda uma coisa: a divisão de capítulos e versículos na Bíblia foi estabelecida por homens para facilitar a nossa leitura e compreendimento. Não foi, pense você que o Espírito Santo diz assim: escreve aí capítulo 7, versículo 1.
Não. A divisão de capítulos e versículos é para uma melhor compreensão nossa. Está me entendendo ou não? Isso quer dizer que o 7, ele está dentro do contexto do 6. Por quê? Porque ele começa dizendo como? Eu esqueci de dizer para... Desculpa aí, esqueci de falar lá. Mas se for rápido, põe o 7 para mim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. Ele estava terminando de dizer o sermão da montanha. Ele dizia: o servo de um centurião, a quem muito estimado, estava doente, quase à morte. E olha só, versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Isso quer dizer o seguinte: o centurião havia já conjugado os 2 primeiros verbos ou não? Sim ou não, gente? Ele veio e ele havia ouvido. Falar sobre a respeito de Jesus, enviou alguns dos anciãos judeus, pedindo que ele viesse curar. E esses, chegando a Jesus, versículo 4, com instância lhe suplicaram: ele é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, olha a diferença do resultado. Como é que ele se dirige? Verso de número 6. O que ele diz? O que ele diz, gente? Senhor. O resultado do milagre é uma aplicação de uma aula que acabara de ser dada. Ele havia vindo, ele havia ouvido, e agora ele chega no verso de número 6 e diz: Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso mesmo, não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu servo, o meu rapaz, será curado. E olha o que ele diz no verso de número 8. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade. Eu sei o que é estar debaixo de um senhorio. E eu sei que tu és Senhor sobre a enfermidade, eu sei que tu és Senhor sobre todas as coisas. E eu quero que o Senhor entenda de que a lição que tu acabastes de dar, sobre vir, ouvir e praticar, eu a aprendi muito bem. E eu sei que tu és Senhor. E o que tu mandares vai acontecer. Não vou questionar, não vou reclamar, porque eu sei que há autoridade na tua palavra. Versículo 9 diz que, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e volta-se para o povo que o acompanhava. Quem que era o povo que o acompanhava, gente? Quem? O mesmo povo que havia ouvido o princípio que ele acabara de ensinar no final do capítulo 6. Ele volta para o povo e diz: eu afirmo para vocês que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Ele está querendo dizer: entre vocês não houve ninguém que entendesse o princípio de senhorio como esse homem entende. Porque ele entendeu de que o princípio do senhorio é o segredo para o resultado de coisas extraordinárias na vida de toda pessoa.